Fala turma, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Bizu. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Antes de eu começar a nossa aula, eu vou te explicar como é que vai funcionar a dinâmica deste lançamento 2024. Então assim, se você já é nosso aluno, maravilha, fica aqui comigo. Hoje você vai aprender sobre interrupção de veia cava inferior e vai assistir a gente fazendo isso ao vivo aqui no estúdio. Se você ainda não é nosso aluno, então, cara, essa é a tua última oportunidade de começar a estudar ainda hoje com preço promocional e inúmeros benefícios, tá? Hoje aqui nós temos 3 etapas nessa aula. Então você vai ter aqui comigo interrupção de veia cava inferior, que hoje em dia é filtro, né? Antigamente era cirurgia. Depois você vai assistir ao vivo o Dr. Igor e o Dr. Sérgio fazendo uma captura de filtro de veia cava inferior. Então olha só, se você não faz isso, boa oportunidade para você aprender. E você ainda vai assistir às 5 questões que caem todos os anos na SBACV, dada lá pelo professor André. Então, quer garantir 5 questões já para a tua prova 2024, é só você assistir essa aula, porque a gente tem as métricas do concurso e essas questões caem ano após ano. Se você ainda não é nosso aluno, eu trouxe aqui para você as 13 apostilas de lançamento que estamos colocando esse ano no curso de angiologia e no curso de cirurgia vascular. Isso aqui é novidade, tá? Ninguém teve acesso a isso aqui. Isso aqui é o resumo do resumo, o que mais cai na prova. As apostilas estão lindas, são 13 apostilas novinhas que estão na nossa plataforma. O curso Bizu é o único curso do mercado que está com bibliografia atualizada. Então, se você vai por aí estudar em outro canto, toma cuidado, porque a maioria, na verdade, a não ser o curso Bizu, não tem os dados do livro do professor Lobato na sua bibliografia. Isso é importante porque aí cai na tua prova, você marca a bibliografia errada e erra as questões, tá? A gente ainda tem livro próprio, todos os temas da prova, aplicativo próprio, plataforma que roda no iOS, no Android, um banco de questões que está batendo 2.000 questões, questões antigas da SBACV, questões personalizadas pelo grupo de professores do Bizu. Tem inteligência artificial na plataforma, a gente tem 7 professores, vou te passar aqui, e ainda tem simulado todo mês, que começa agora, esse mês. Então, esse grupo de professores aqui dispensa apresentação, né? Você vai ter aula com todos eles, seja lá no curso de angiologia, seja no curso de cirurgia vascular, seja no curso de endovascular, que também já tem aluno estudando, que já começou. Então, esse tema aqui, que eu trouxe para vocês, esta é a parte teórica, vocês vão ver a parte prática, ele cai todo ano. E serve para a tua prova de vascular, serve para a tua prova de endo também, tá? Antigamente, para fazer interrupção de veia cava inferior, tinha que abrir o paciente e ligar. Hoje a gente não precisa mais, né? Tem inúmeras formas de fazer isso. A melhor delas é o filtro de veia cava inferior. E olha o primeiro conceito que eu já estou trazendo, barra êmbolos superiores a 3 milímetros. A banca adora conceito, né? Então, se você não sabia, o êmbolo de 3 milímetros ou mais já não passa num filtro como esse daqui. Quem é que vai usar um filtro de veia cava inferior? É todo aquele paciente que precisa anticoagular, mas não pode. Eu vou te trazer aqui as indicações de filtro de veia cava inferior e já vem a primeira dificuldade. Dependendo da bibliografia, tem divergência e essa divergência cai na tua prova. Para fazer um implante de um filtro como esse, você tem inúmeras formas de fazer isso. Você pode fazer por angiografia, flebografia, que é o que está aqui na tua tela. Você pode fazer com ultrassom. Então, se você não sabia, dá para insonar o paciente na própria UTI e colocar um filtro nele sem usar raio-x. Com ultrassom isso é possível. Óbvio que não é o melhor método, mas é possível. E você pode fazer apenas escopando o paciente, porque este aqui é um dado que você tem que saber para ir para a tua prova. Aonde estão as veias renais? Quais são as alturas das veias renais pelos processos das vértebras lombares? Então, se você não sabe, já memoriza aí que a gente tem T12 como a última vértebra, né? E que as veias renais ficam aqui, na altura de L1 e L2. Então, escopou o paciente, você nem precisa injetar contraste, mais ou menos você já sabe que elas estão ali na altura de L2 e você tem aqui L3, L4 e L5 para colocar o teu filtro. Esse filtro está bem posicionado, mas a gente gosta que ele fique um pouquinho mais alto aqui, o chapéuzinho dele na altura das renais. Isso para que lave a ponta do filtro e evite com que ele entupa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, indicações de implante de filtro de veia cava inferior. Isso aqui é denso, é chato. Você vai ter que memorizar no fim do ano. Eu vou avançar um pouco e vou te passar um macete.
Porque é chato e olha só, essas são indicações do Lobato. Você vira a página e tem todas as indicações do Brito. Tem que conhecer as diferenças bibliográficas. Então é por isso que no começo da apresentação eu te falei, cuidado por onde você vai estudar. Se você está usando um material que não tem Lobato na sua bibliografia, você vai cair do cavalo lá no fim do ano, independente de você ter decorado todas as do Brito, porque a banca gosta da divergência. Então o que você vai memorizar hoje? Para você colocar em prática amanhã no teu consultório, na tua enfermaria, passar para o teu residente ou passar para o teu colega de residência, caso você ainda esteja na residência. São 3 as principais indicações de implante de filtro de veia cava num paciente. São os pacientes que têm TEV, ou seja, trombose venosa, né? E que não podem utilizar o anticoagulante, seja por contraindicação absoluta anticoagulação. Vou te dar um exemplo. O paciente tem TVP na perna, ele tem indicação de anticoagular, mas ele tem uma úlcera gástrica que sangra. Este cara tem uma contraindicação absoluta à anticoagulação. O paciente tem uma TVP na perna, mas amanhã ele vai ter que operar. Esse paciente não pode ser anticoagulado. Qual é a segunda indicação? Complicações da anticoagulação. Então o paciente tem uma TVP na perna, você deu heparina para ele, ele sangrou a úlcera gástrica. Tem que tirar a heparina desse cara, senão ele vai morrer sangrando. E ainda, falha da anticoagulação. Então o paciente tem TVP na perna, você anticoagulou e ainda assim ele embolizou. Ainda assim ele fez progressão da trombose dele. Este paciente também tem indicação de filtro. Se você sabe essas 3 aqui, meu camarada, você mata. Você acerta a tua questão e acerta todos os casos da tua enfermaria. Agora, quando a gente fala contraindicação à anticoagulação, aí abre uma outra chave aqui. Quem são os pacientes que têm anticoagulação, contraindicação à anticoagulação? Aí você vai ter que dar uma memorizada, porque são todos esses aqui. Notícia boa, a gente tem um flashcard de memorização para isso, que você vai utilizar lá perto da sua prova. Situações atípicas de implante de filtro. A banca ama situações atípicas. Então veja só, filtro de veia cava inferior não deve ser implantado em paciente que tem distúrbio de anticoagulação grave, paciente paliativo, paciente que tem TVP, mas não tem prognóstico. Isso cai pouco. Agora, isso aqui cai muito, ó. Filtro de veia cava inferior, que deve ser implantado suprarrenal. Eu te mostrei que um filtro tem que ser implantado abaixo de L1 e L2 e acima de L5, não é isso? Vai ficar ali infrarrenal. Agora, alguns pacientes não. Alguns pacientes vão para suprarrenal. Quem são esses caras? Simplesmente quem tem problema na veia cava ou quem tem trombose acima da veia cava. Não faz sentido isso para você? Então, olha só. A cava está trombosada? Implanta acima. O paciente tem um filtro infra, está embolizando? Implanta mais um acima. A trombose é da veia renal com projeção para a cava inferior. A trombose é da veia gonadal com projeção para a cava inferior. Esse paciente não adianta você pôr o filtro abaixo, né? Vai ter que pôr o filtro acima. E a que a banca mais gosta aqui, ó. Você tem indicação de filtro durante a gravidez, mas o útero gravídico vai espremer o filtro da veia cava se você colocar infrarrenal. Então você sobe e põe em suprarrenal. Tem outras condições atípicas que é legal de você conhecer. Cava superior tem indicação de filtro? Tem. É raridade da raridade, mas são aquelas tromboses de membro superior ou de jugulares com alta possibilidade de embolia pulmonar, e aí você vai pôr na cava superior. Atenção, os filtros que são de colocação femoral, eles têm que ser invertidos, para que o chapeuzinho fique virado para cima. Os que têm formato de diamante, aí não precisa, né? Porque ele não tem diferença entre a parte superior e a inferior. E o último conceito aqui sobre atípico é a megacava. E a megacava existe uma divergência de literatura. O Brito chama de megacava aquela acima de 35 milímetros de diâmetro, enquanto que o Lobato chama acima de 28. Tem um único filtro que vai para a megacava, que é o ninho de passarinho, né? O bird's nest. Então eu trouxe para você ver aqui, ó, um filtro de veia cava superior. Está colocado aqui, ó, um Opt Easy, né? Cava superior, é o mesmo paciente, e se você olhar aqui com calma, você vai ver o mesmo filtro. Eu só fiz o positivo e o negativo aqui. Filtro de veia cava superior. Tipos de filtro. Vai prestar endovascular esse ano? Isso aqui despenca. Tem que estar na ponta da língua o tipo do filtro, a classificação dele, e ó, tem que saber também o nome comercial, tá? Então se você é daqueles que não gosta de saber nome comercial, para a prova de endo você tem que memorizar. Nós temos 2 principais tipos de filtro. Os permanentes e os opcionais.
Os temporários estão em desuso depois que os opcionais ganharam o mercado, tá? Então o permanente é simples, colocou, não tem mais como retirar. O temporário é aquele que não tem fixação, que fica acoplado para fora do paciente. Para que serve isso daqui? Para você usar no transoperatório. Então o vascular entra, implanta, alguém opera, termina a cirurgia, o vascular remove. Mas hoje está mais fácil, porque a gente tem os opcionais. E eles são opcionais porque eles podem ser recuperáveis ou conversíveis, né? Hoje a gente gosta muito dos recuperáveis, porque os conversíveis, algum tipo de material acaba ficando dentro do paciente. Por mais que não seja o filtro fechando a cava, fica metal dentro do paciente. Então a gente gosta mais dos recuperáveis. Te chamo a atenção aqui para um ponto. Todo filtro implantado, ele deve ser removido. Isso aqui é boa prática médica hoje. Eu estava no fellowship nos Estados Unidos e lá você vê outdoor falando: seu médico implantou um filtro em você, me liga, e o telefone de um advogado embaixo. Por quê? Porque isso aqui dá muito pepino, dá muito BO. Antigamente, quando a gente ficava implantando o Greenest nos pacientes, o Greenfield, não sabia que ia perfurar a cava, entrar no duodeno, lesar o pâncreas, né? Fazer extrusão, fratura, migração. Hoje a gente sabe. Então você é responsável por anotar o paciente que você implantou um filtro e vir remover dentro do período de bula. Qual é o tempo de retirada específico? Não sei. Qual é o filtro que você implantou? Cada filtro tem um tempo de bula para fazer a sua remoção, certo? Óbvio que os filtros recuperáveis hoje são os mais indicados. Então, isso aqui é museu, é histórico, né? O Greenfield aqui, o Braille aqui em cima, o Simons lá no canto e o Bird's Nest está aqui, ó, para mega cava, né? Como é que recupera isso aqui? Não tem gancho, não tem como embainhar, não tem como recuperar. Isso aqui é museu, a gente não implanta mais nos pacientes. Esse é o temporário, ele fica fixo para fora pela jugular, né? E alguém opera, depois você tira ele não fica no paciente. E aqui estão os opcionais, que se você vai fazer endo, no bizu endovascular, a gente vai macetear isso aqui para você não errar de jeito nenhum. Então aqui tem filtro da Denali, tem filtro da Cook, tem os filtros aqui, ó, que são conversíveis. Depois de um certo tempo você pode entrar lá, puxar o gancho e ele abre na cava do paciente, fica um pouco de metal na parede, mas ele não obstrui a cava. Este filtro aqui, por exemplo, ele tem uma reação química aqui na ponta. Depois de um certo tempo, a reação química abre o próprio filtro de forma automática, tá? Os recuperáveis são a grande indicação. Então você vai ver daqui a pouco o Sérgio e o Igor removendo um filtro e este vídeo aqui é da implantação. Então veja, conta comigo a vértebra aqui, ó. Se eu tenho uma costela lá no canto e aquela costela não está conectada a nenhuma vértebra, ou talvez esteja essa, que vértebra é essa? Esta é T12, esta é L1, aqui eu tenho L2. L1, L2. É aqui que eu implanto o meu filtro, bem no talo, né, da onde sai a renal. O que você vai ver daqui a pouquinho é isso aqui, ó. A recuperação do filtro, vindo pela jugular. Ó a bainha descendo, o filtro já está no gancho, agora eu estou embainhando o filtro, essa é a parte mais difícil, né, a hora que dá aquela taque, aquela puxada. Você vai ver a gente recuperar. E para recuperar, usa aqui um laço e este ganchinho. Este filtro aqui é um Denali. Tem outras formas de tirar, por exemplo, essas daqui, são imagens do Dr. Timaran, lá de Dallas. Não deu para laçar, porque às vezes forma ali uma película sobre o filtro, né? O filtro está quincado. O que ele está usando aqui? Ele está usando aqui uma pinça de broncoscopia. Mas veja, isso aqui é a exceção da exceção. O que ele está fazendo? Ele está puxando? Não. A pinça de broncoscopia apenas fixa a ponta do filtro como se fosse o hook, né? E aí ele desce a bainha para fazer o embainhamento do filtro. Nunca traciona, porque aqui tem gancho. Você arranca a cava junto e rasga a cava. É claro que isso aqui tem inúmeras complicações. Eu vou te passar aqui, ó, o macetão para você acertar. Qual é a complicação mais frequente? Pode ser a fratura do filtro? Pode ser a fratura do filtro. Pelo brito é. Pode ser a migração do filtro? Pode sim. Pelo lobato é. Olha a divergência. Então, no teu resumo, dentro do curso Bizu, toda a aula é assim. Grifa, anota a divergência para você acertar na prova, tá? Olha lá, a gente tem fratura, fratura. Aqui a gente tem trombose do filtro. Aqui a gente tem kink total do filtro. E aqui, ó, onde veio parar a pontinha do filtro, ó? Lá na circulação pulmonar. Migração
né? E se perfura os órgãos adjacentes, pode acontecer? É claro que sim. Por isso que você tem que remover todo o filtro que você implantou, né? Aqui é uma trombose, oclusão completa do filtro, ó. Veia ilíaca comum direita, veia ilíaca comum esquerda e o stop do contraste vindo tudo pela circulação paravertebral aqui, ó, filtro trombosado. Dá para remover filtro trombosado? Claro que não, você tem que tirar o trombo de dentro, ó. Então esse caso aqui é nosso, da nossa equipe. Entramos para tirar o filtro, você tem que injetar antes da remoção, injetamos e tem trombo dentro do filtro. Tem que vir aqui remover o trombo, seja com angiojete, seja com índigo, da forma como você quiser, catéter multiperfurado, e depois você faz a remoção. E se não der, remove aberto. Esse é o caso da nossa equipe também, um filtro colocado há muito tempo, que fez lesão de duodeno, não sai por endo, e aí tem que sair aberto. Então, cirurgia aberta para esse caso. Agora, a gente vai rodar a vinheta de novo e você vai assistir ao vivo a remoção de um filtro de veia cava, tá? Com dispositivo de remoção. Então, de novo, se você ainda não tem material de estudo, essa é uma excelente oportunidade. A gente está aqui, ó, no final de fevereiro. A gente sabe que quando sai o edital, por lei, a AMB solicita que o edital saia 3 meses antes da data da prova. Ou seja, você deve ter facilmente uns 6, 7 meses para estudar. O curso é extenso. Se você olhar para o teu brito, para o teu lobato, você vai ver o tamanho do conteúdo que você tem que dominar. Essa aqui é a melhor forma. Então, se você ainda não é nosso aluno, acessa lá cursobizu.com.br. Vai ter um link para você se matricular ainda hoje numa condição mega especial. Tá bom? Vai rodar a vinheta e a gente volta com a remoção do filtro. Oi pessoal, boa noite. Bom, começar mostrando para vocês aqui uma diferença de alguns filtros opcionais removíveis. Esse aqui, ó, talvez eu mostrar aqui, ó. Esse é um Optise, né? Se a gente olhar, ele tem o ganchinho de um lado e ele é removível por via femoral, né? E esse aqui é um Select, que ele é retirado por via jugular. Agora o Igor vai mostrar para vocês a retirada de um filtro Denali por via jugular. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui mostrando como funciona o kit de retirada de filtro, tá? O que está presente nesse kit aqui? Pode filmar aqui, pertinho. Pode mostrar a câmera aqui, isso. Nesse kit a gente tem esse catéter, que é o catéter do filtro, tá? Esse catéter, ele vem com um Y aqui, onde a gente conecta, e por trás a gente põe o laço, onde tem esse rotador aqui, tá? Segura aqui para mim, Sérgio. Quando a gente vai... pode filmar aqui mesmo. Já lá dentro? Pode filmar aqui. Só para mostrar. Quando a gente vai fazer a captura, a gente insere o catéter, o laço, por dentro do catéter. Ele faz esse movimento. Você pode ir para lá, para cá, com o rotorzinho você gira aqui, ó. Você consegue girar, entrar e puxar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar capturar o filtro, né, e vai prender ele, tá? Vai pegar e vai prender ele aqui. Qual que é o grande lance? Isso daqui só funciona como uma captura do filtro, tá? Para você retirar o filtro, você vai precisar de uma bainha, tá? Então, quando a gente vai passar, a primeira coisa que a gente faz é passar um fio guia, passar um catéter, passar um fio guia, e a gente vai descer essa bainha lá pelo fio guia. Segura aqui, Sérgio. Essa bainha, ela vai chegar ali, ó, pertinho do filtro, tá bom? Tá? Então, você tem a bainha. Pode tirar aqui fora só para eu mostrar aqui uma coisa para eles. Essa bainha, ó, ela tem duas bainhas, uma menorzinha, 8 ou 9 frentes, e uma mais externa, 11 ou 12 frentes, tá? Então você vai capturar um pouquinho com essa daqui e depois você vai passar a outra e pegar tudo. É assim que a gente vai fazer. Então a partir do momento que você põe a bainha em posição, segura aqui para mim, Sérgio, você vai por dentro
dessa bainha, você vai passar o seu catéter do laço, tá? Que é aquele catéter que eu mostrei para vocês ali agora há pouco. A gente vai inserir no catéter aqui, até ele sair ali perto, ó. O catéter tá ali, tá? O catéter chegou, a gente vai nessa posição aqui, desrosquear o Y, né, que ele tá preso, e aí a gente vai passar por dentro dele, empurrar o laço, tá? O laço fechou, você pode pegar o seu rotadorzinho aqui e girar ele aqui do jeito que você quiser, ó, para tentar encastalhar. O que que você quer fazer? Você quer que o lacinho fique preso junto com o catéter bem no cabeçote ali, assim, ó. Quando aconteceu isso, travou. Vocês conseguem ver bem lá? Ó? Vou soltar um pouquinho para prender de novo, ó. Você consegue ir girando e descer o catéter. Quando acontecer isso, o que que você tem que fazer? Aqui na minha mão, o que que eu faço? Eu tenho que dar uma tração no catéter no laço para trás e no catéter para frente. Aí eu giro aqui o Y para fechar bem o Y. Depois eu uso esse mesmo rotador, desço ele lá e aperto bem ele contra o Y. Então eu tenho duas situações presas aqui, né? Ao mesmo tempo eu seguro o laço aqui com os meus últimos 2 dedos e continuo fazendo uma força contra o catéter. Para quê? Para que aquilo ali não solte. Quando acontece isso, eu começo a descer a minha bainha em direção ao filtro, tá? E a bainha vai descendo. Primeiro a bainha menor, quando ela passa um determinado tanto, aí eu posso pegar, e se eu quiser ser mais efetivo, eu posso já ir com a bainha grande e já pegar todo o resto. Capturei o filtro. Tá bom? Deu para entender? Excelente, excelente. É isso aí. Cuidado na hora de tirar, porque se você tirar errado as bainhas, você pode empurrar o filtro de volta. Então, quando você fez isso daqui, o que você vai fazer? Você vai tirar essa daqui inteira. E aí o seu filtro vai ficar preso aqui dentro e você vai checar. Mostra aqui, põe aqui embaixo a livela. E você vai checar se o seu filtro realmente veio junto. Tem um pedacinho de alguma coisa ali que veio. E olha como ficou preso no laço, né? Bem presinho, ó. Por quê? Porque eu fiz a manobra aqui atrás, ó. O que que eu fiz nessa manobra? Para prender o catéter no laço, o que que eu faço aqui? Eu vou mostrar aqui de novo, ó. O que que eu faço aqui, ó? Se eu empurro aqui, ó, ele vai soltar lá, tá vendo? Para eu prender, o que que eu faço? Eu puxo, aí eu fecho aqui o Y, para ficar bem travado. Depois eu abro o rotador, puxo o rotador até bem pertinho e fecho o rotador. Aí o meu movimento é essa mão aqui, essa daqui sempre para lá e essa daqui sempre para dentro. Com esse movimento, não tem como você tirar o filtro de lá. E aí o que que você vai fazer? Você vai avançar a sua bainha e a sua bainha vai capturar o filtro. Com isso daqui sempre travado, tá? Como se fosse uma corda lá atrás travado. Então sua mão direita vai ficar sempre segurando e a mão esquerda vai empurrar. Se você tiver um assistente, né, você trava tudo e o assistente empurra a bainha. Essa é a principal dica, porque é muito comum um residente soltar isso e perder. Então, é perigoso, né? Eu já tive uma vez que o fellow soltou e caiu no coração. Daí eu corri lá rapidinho, pesquei, puxei, capturei de volta. Então é uma tensão muito grande que a gente tem, certo? Tem que travar. Bom, fizemos aqui essa demonstração, né? Depois a gente vai postar mais alguns videozinhos no grupo aí da imagem da escopia, para vocês verem também como que é a imagem da escopia. E agora, vamos rodar a vinheta de novo e chamar o André para entrar aqui, o André ao vivo, para ele responder agora as 5 questões que mais caem. Se você vai prestar prova esse ano, presta atenção que essas 5 questões estão imperdíveis e ele sempre acerta, né, Sérgio? E não percam que depois, André, nós vamos soltar alguns stents aqui, mostrar os diferentes mecanismos de liberação dos stents. E a dica de cada um aí para vocês. Até daqui a pouquinho.
Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá para 5 questões que caem todo ano. Então, eu peguei a caçula para iniciar. Por que a caçula? Desde que foi lançada a classificação Wi-Fi, a banca tem cobrado todo ano. Então, nos últimos 2, 3 anos, ela vem caindo, tá? Então, essa primeira questão dos últimos anos, o sistema de estratificação da Society Vascular Search, chamado Wi-Fi, pode ser corretamente aplicado para classificar, né? Então, ela começou botando uma questão fácil, nos outros anos já pegou outros temas. Então, aqui é uma questão fácil, que é em relação a o que é que cobra e o que é que não cobra. Questão fácil, mas se você não souber, você não acerta. Então, a questão é relacionada aqui a dor isquêmica em repouso. Tá? Quem não conhece a classificação Wi-Fi é para fazer uma estratificação daquele pé em risco. Tá? Então, ele vai desde a avaliação da ferida, que avalia se o paciente tem uma úlcera, tem uma gangrena, qual é o critério de perfusão, como é que está a taxa de perfusão do pé, né? O critério de isquemia, e o grau de infecção. Sempre dando de 0 a 3 pontos, e você vai fazer um somatório e colocar numa tabela, com risco. Essa tabela vai dar um risco de amputação e qual o prognóstico, né, desse paciente ter uma amputação também. Então, já caiu aqui essa tabela é lá do livro do professor Lobato. Então, essa tabela é imprescindível para a prova. Então, relação, o que é que pode ser aplicado nessas situações? Então, dor isquêmica, né? Um pé diabético, úlcera no membro que não cicatriza pelo menos 2 semanas de duração, gangrena no pé ou na perna. E o que é que não se aplica, André, nesses casos? O Wi-Fi eu não posso utilizar. Então, são úlceras venosas, isquemia aguda do membro, síndrome do dedo azul, trauma ou esmagamento da extremidade e outras doenças, por exemplo, vasculites, doença do colágeno, neoplasia, irradiação, a gente não pode usar classificação Wi-Fi. Segunda, falência de enxerto. Eles adoram, tá? Às vezes botam um período, às vezes coloca outro, mas a questão se repete, o que eles cobram se repete, tá? Então, aqui, nesse caso, as oclusões neoenxertariais sintéticas que ocorrem entre 30 dias e 1 ano, tá? Mas já foi cobrado nos primeiros 30 dias, já foi cobrado depois de 2 anos. Então, o tema falência de enxerto está quase todo ano na prova, tá? Então, se é de 30 dias a 1 ano, nesse período, a gente tem o quê? A hiperplasia miointimal. Então, oclusões precoces, menos de 30 dias, está relacionada ao quê? A um defeito técnico, má seleção do paciente ou da técnica, tá? Empregado. Por exemplo, fez um bypass, o bypass quincou, o bypass ficou com a estenose, fez uma rotação, tá? Então, o stent, você balonou, botou o stent não abriu completo, tá? Então, ou era uma lesão muito longa, uma calcificação, trombosou, então, 30 dias, oclusão precoce. Uma oclusão a médio prazo, né, de 30 a 1 ano, estão associados à hiperplasia intimal, tá? Principalmente nas regiões perianastomóticas. As oclusões tardias se devem geralmente à progressão da doença. Então, essa é a palavra-chave. Oclusão tardia, 2 anos, progressão da doença aterosclerótica. Outra que cai todo ano é a trombose venosa profunda. Ele quer saber se você sabe também identificar a trombose venosa profunda no ultrassom, tá? Então, cai esse tema todo ano. Geralmente, antigamente, caía mais uma questão mais fácil. Incompressibilidade é a melhor técnica, mas hoje em dia ele quer saber se você sabe também o que é um trombo recente, o que é um trombo crônico, tá? Então, aqui ele quer saber, nos membros inferiores, o ultrassom, trombo recente, tá? Então, o que é que diz? Um trombo recente é um fluxo, se presente, na periferia do vaso. Todas essas outras características são de trombo crônico, tá? Então, por exemplo, um exame aqui que eu vi, ó, você está aqui
fazendo a artéria, aqui tem o trombo, e na periferia do vaso você encontra o fluxo. Então, trombose aguda, André, o que é que eu vou ver? A ausência de compressibilidade do vaso. Então, esse é o critério isolado com melhor taxa de acurácia, tá? Se você comprime parcialmente também, pode ser um trombo agudo. Então, aqui, ó, eu coloquei do lado um exame no um paciente que tem um marca-passo, fez uma cirurgia de retirada de um tumor cerebral e evoluiu, né? Tinha um acesso na intermédia para a basílica, trombosou toda a basílica e foi trombosando braquial, trombosou axilar, subclávia, tudo. Então, a gente vê aqui dilatação da veia, incompressibilidade, tá? Visualização do trombo, material ecogênico desse trombo. Olha aqui, na veia subclávia, né? O trombo veio subindo. Você vê aqui, na veia braquial, já tem um trombo mais hiperecóico, mas olha a diferença aqui na subclávia. Não, é bem mais hipoecóico. Avaliação do fluxo. A ausência de fluxo na trombose oclusiva e, se tiver fluxo, será na periferia do trombo. Vai ter a perda da fasicidade e a ausência do aumento do fluxo durante a manobra de compressão. Então, você fez a compressão, não dá aquele pico, tá? Você pode estar com alguma coisa entupindo, obstruindo a passagem do sangue. Então, se for uma trombose profunda, tá? Então, por exemplo, aqui, esse paciente teve uma trombose aqui, um Cocket, né? E ele teve, olha o afilamento da veia ilíaca comum esquerda. Então, olha essa aqui, a artéria, aqui é a veia cava inferior, e aqui olha o afilamento importante da veia ilíaca comum esquerda. Então, essa é uma característica de uma trombose crônica. Outras são traves fibróticas, né? Uma trabécula, uma rigidez valvar, um material no interior, né? Aderido à parede do trombo, certo? Outra coisa, em relação ao venoso, ao agudo, que é diferente dessa aderência, o trombo agudo ele não está aderente à parede, né? Já que o crônico ele está aderente à parede. Trauma vascular. Trauma vascular cai também todo ano, eles adoram, tá? Então, uma questão que já caiu muito nesses últimos anos é paciente vítima de uma lesão, tá, na artéria. Você tem uma lesão extensa que não pode fazer termo terminal, você tem que fazer uma interposição. Você vai fazer uma derivação. O que é que você vai usar? Dificilmente você vai usar uma prótese, tá? O mais indicado é o quê? Você usar a veia safena da perna contralateral. Então, quando for um cenário desse, lembra de preparar os dois membros, porque você vai ter que retirar a safena do membro contralateral, tá? Então, o que é que diz lá no Brito? Preparo da extremidade contralateral deve ser incluída no campo operatório. A safena interna é o melhor enxerto autólogo, tá? E mais usado. E é importante salientar que, às vezes, autógenas do membro traumatizado não devem ser utilizados. Porque a veia do membro, a safena está perfeita, não teve nenhuma lesão. Por que eu não posso usar? Porque, às vezes, você tem uma lesão que não é diagnosticada, uma trombose profunda, uma lesão de veia profunda, e a safena vai ser a via de escoamento. Por isso que você não pode usar a veia do membro ipsilateral, tá? Então, outro fator que você tem que saber para a prova são os sinais maiores e menores. Sinais maiores como hematoma volumoso, expansivo, isquemia do membro, sangramento ativo, frêmito, sopro, é mesa, é sala, tá? Sinais menores, hemorragia significativa no cenário do trauma, hematoma pequeno, lesão penetrante no trajeto dos grandes vasos, fratura ou luxações próximas aos grandes vasos, uma hipotensão mantida sem explicação, você vai ver como é que está a perfusão. Você pode fazer um ITB, por exemplo. Então, aqui, ó, tanto no trauma penetrante, tá? Você vai usar o quê? Penetrante ou contuso, são iguais. Tem sinal maior? Sim. Então, cirurgia imediata. Você vai fazer uma arteriografia para ver o que é que consta aquela lesão. Se não tem sinais maiores,
mas tem sinais menores, você vai ver o risco, né? Se tem um ITB maior do que 1, pulsos normais, observação. ITB menor do que 1, pulsos diminuídos, você vai arteriografar. Se tiver normal, observa. Lesão arterial menor, aquele um flap pequeno, você pode observar. Lesão arterial maior, cirurgia aberta ou endovascular. Então, o que é que tem dizendo? E outro tema, que é o último, oclusão arterial aguda. Todo ano cai a oclusão arterial aguda. Não tem para onde correr, tá? Então, vamos revisar essa questão aqui. Homem de 50 anos, eu botei em amarelo o que é principal para você conseguir diagnosticar qual é o que foi a causa e para você dar o diagnóstico e o correto tratamento. Então, a dor súbita de forte intensidade no membro inferior direito nega claudicação ou sintomas similares anteriores. Ele é hipertenso, com história de cardiopatia rítmica. Então, ele tem uma arritmia prévia. E ele não toma anticoagulante. Ele toma só um losartana e um ácido e o AS. No exame físico, portanto, também, ritmo cardíaco irregular, com todos os pulsos normais palpáveis no membro contralateral. E ausência de pulso no membro inferior direito. Então, você tem frialdade, palidez, beleza, discreto empastamento e um Doppler venoso inaudível. Então, Doppler venoso inaudível, isso aqui também é importante. Perda parcial de sensibilidade até o antepé. Então, a alteração neurológica é um dos principais fatores que vai diferenciar a classificação. Mobilidade dos pododáctilos diminuída. Então, nesse cenário, qual seria o diagnóstico mais provável com a respectiva classificação e melhor conduta? Então, trata-se de uma provável oclusão de trombose arterial aguda? Então, não, né? Trombose não, porque ritmo irregular, não tomava anticoagulante, uma perna tá boa, outra perna não tá. Então, a gente já tira aqui. Então, quem é que tem trombose? Então, A, D e A. Então, vamos para B, tem embolia, e C, embolia. Então, é um Rutherford 2A? Não, né? Já tem um ultrassom Doppler, o ultrassom venoso inaudível, já tem uma alteração neurológica maior, tá? Então, é um Rutherford 2B, tá? Então, você vai fazer intervenção cirúrgica, embolectomia de emergência. Então, aqui, ó, a classificação de Rutherford para isquemia aguda. Então, você tem o 1, 2, 2A e 2B, e o 3, que é irreversível, tá? Geralmente, ele coloca, já caiu nos últimos anos também, para fazer uma pegadinha, saber se você sabe indicar uma amputação primária, tá? Já caiu para você fazer uma amputação primária. Então, risco irreversível da amputação, você tem um enchimento capilar ausente, um empastamento maciço, uma paralisia da perna, perda da sensibilidade total, você tem uma anestesia, Doppler arterial inaudível, venoso também inaudível, tá? Aqui, o 2, 1, né, seria o mais tranquilinho, tem até o Doppler arterial maior que 30, você pode pensar até em anticoagular. E o 2A e 2B, revascularização, certo? Sempre revascularização. 2A, você pode ser um pouco mais, você pode tentar fazer uma trombectomia, pode esperar mais um pouco. No 2B, não, você tem que fazer uma trombectomia, por exemplo, angiojeto, e já tratar no imediato, porque essa perna está em risco, tá? Então, aqui, ó, enchimento capilar lento, empastamento muscular ausente no 2A, discreto no 2B, então tinha na questão, o paciente tinha um empastamento, perda da sensibilidade presente nos pododáctilos, aqui ia até antepé, então por isso que foi um 2B, tá? Então, a perda da sensibilidade vai te ajudar bastante em diferenciar o 2A do 2B. Outra coisa que eu trouxe, outra tabela que eu trouxe para diferenciar embolia e trombose. Embolia geralmente é mais aguda, súbita e intensa. Antecedente, o trombose tem um antecedente de claudicação, aquele paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, tá? Doença cardíaca,
ou a embolia, ele vai lhe dar uma dica que tem um ritmo irregular, um coração crescido, ou teve um infarto, alguma coisa assim. E os pulsos arteriais, na trombose, geralmente os ambos são ausentes. E na embolia, um está presente e outro está ausente. E geralmente, os êmbolos, eles param principalmente aonde? Principalmente nas artérias femorais, 36%, tá? A aorta e artérias ilíacas, 24%. Esses são os principais caminhos que eles vão parar para obstruir. Poplite 15%, artérias infrainguinais, 3%. Beleza, pessoal? Esses foram os 5 temas que mais caem na prova de título da SBACV. E vamos voltar agora com o Dr. Igor e o Dr. Belzac para mais explicações. Boa, Chacon, obrigado. Bom, pessoal, vamos continuar fazendo nossa demonstração prática. Lembrando como funciona o bisu de endovascular. Você pode fazer o extensivo online e depois você pode fazer conosco o intensivo presencial. Sendo que no intensivo presencial, no 4º dia, né, são 4 dias que antecedem a prova, a gente não sabe ainda a data da prova, por isso que vocês não sabem ainda. No 4º dia, a gente faz tudo isso com vocês lá. Várias estações, todo mundo treina em simulador, simulador virtual, simulador in vitro, escolha de material, a gente coloca uma bancada para a pessoa ver o caso, escolher qual material vai usar em cada caso, e aí fica fácil na segunda fase passar. Lembrando que o nosso índice de aprovação ano passado geral foi 93%. E praticamente todos os alunos que fizeram a segunda fase passaram. Não é à toa, a gente prepara bem. Né? Antes de dar continuidade, você falou de segunda fase e curso prático, né? Então esse é o grande diferencial nosso, né? Na prova de endo não tem ninguém que faz um curso prático como é organizado lá no IAPAS, com o Bisu e IAPAS, essa parceria. Na vascular também não, né? Ano passado nós organizamos o primeiro curso prático, foi um sucesso absoluto, né, Sérgio? Lotamos lá o ambiente onde a gente tem dedicado a isso, né, o centro de treinamento lá no IAPAS, e nós alcançamos uma métrica de 100% de aprovação, né? Então foi uma satisfação gigantesca assim para nós. E lembrando para vocês que esse ano a procura já começou, a gente só vai abrir a inscrição do curso prático, obviamente depois da primeira fase, não adianta o cara querer se matricular antes de passar na primeira fase. Só que as vagas do curso de segunda fase estarão reservadas para o aluno Bisu. Então se você pensa em seguir tanto no de endo quanto no de vascular para fazer o curso prático, você tem que ser um aluno Bisu, certo? Exatamente. Vamos lá então. Bom, o que nós vamos falar agora para vocês? Isso cai muito na prova de título de endovascular. A diferença entre os stents, não só a geometria, como o sistema de liberação do stent. Como regra geral, stent autoexpansível, ele tem sistema de pullback, ou também desencapsulamento, que nós vamos mostrar. E os stents balão expansível, eles têm mais força radial e geralmente são mais para lesão ostial. Então aqui a gente separou para vocês 3 modelos. Pode filmar aqui, por favor. Então nós separamos aqui nesse modelo. Isso aqui é um stent autoexpansível venovo, né? Então a gente tem que lembrar de flexibilidade, tem que lembrar que geralmente tem maiores comprimentos. Aqui nós vamos soltar, do outro lado, um stent balão expansível feito para renal, né? E depois, na última parte, nós vamos soltar uma endoprótese, que está aqui, sistema de desencapsulamento, igual, por exemplo, um stent Viaban, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o stent venovo, que é um autoexpansível. Pode soltar aí para o pessoal ver, Igor. Então, um stent autoexpansível, ele é sistema pullback esse aqui. Então, ele vai soltar a parte de cima, o stent, por questão de temperatura, vai atingir o seu diâmetro especificado, né? Bom, o sistema de pullback, ele pode ser de roldana, certo, Sérgio? Certo. Ou o sistema de pullback de você puxar mesmo, né? Fazer o pullback mesmo. Aqui nós vamos fazer o sistema de roldana. Isso. Eu vou ficar bem esticadinho aqui. Pode me filmar aqui, por favor. Vou vir mais desse lado aqui, que vai dar aqui. Você segura aí, Sérgio? Seguro. Tá, então, nesse sistema de roldana, o que a gente tem? 2 roldanas maior e uma menor, tá? A gente vai soltar o vermelhinho, que é a trava dele, e a gente começa a soltar a roldana maior. Por que a roldana maior?
porque a gente vai liberando ele mais lentamente, né? Ele começou a ser liberado lá, olha lá o stent. Ele começou a ser liberado com uma boa precisão por ser o sistema de Roldan, até que ele liberou inteiro. Liberou inteiro, você vai tirar e o stent está solto ali. Bom, falei de novo, mas na verdade não é, né? Isso aqui é um stent revestido. Por que que a gente haveria de usar um stent revestido numa angioplastia? Tem uma grande vantagem. Um dos problemas do stent de nitinol é a indução da hiperplasia mentimal. E ela, muitas vezes, é o grande vilão em obstruções que acontecem depois de 6 meses de stent implantado. A vantagem de você colocar um stent revestido em caso de angioplastia, que a gente está falando de angioplastia arterial, é que a hiperplasia mentimal não consegue atravessar a malha do tecido. O que pode acontecer é a hiperplasia mentimal nas extremidades, mas no centro não. Então, uma vantagem, uma lesão ricamente calcificada, muito estenosante, você colocar um stent revestido te confere essa vantagem. Vamos agora fazer a liberação de um stent balão expansível. Balão expansível, vamos lembrar, de força radial e precisão. Segura aqui assim, por favor. Vou mostrar isso aqui para eles, ó. Esse daqui é o stent e ele está montadinho no balão. Vou colocar ele aqui na ilíaca, aqui, ó. Então a gente vai insuflando o balonete e ele vai das extremidades para o centro. Aqui, pode filmar aqui mesmo. Pode mostrar aqui, por favor. Isso. Isso. Então ele vai das extremidades para o centro. Isso ele confere muita precisão, né? Olha lá, ó. Das extremidades, o famoso osso de cachorro, para o centro. Isso te dá muita precisão. Então esse é um stent balão expansível. E aí, então ele tem muita força radial. Ele não é flexível igual o outro, né? Uma coisa que eu acho interessante para mostrar para vocês é o seguinte, ó. Filma minha mão. Se eu pegar um stent autoexpansível, não vai acontecer isso que vai acontecer agora. Eu vou amassar ele, ele vai permanecer amassado. Ou seja, tem como você pôr um stent balão expansível numa dobra femoral? Não tem. Tem como você colocar na região poplítea? Não tem. Não vai fazer isso na hora da prova de colocar um balão expansível, certo? Grava essa imagem aqui. Ele amassa e vai ficar amassado. Quer pegar esse outro aqui? Esse aqui, ó. Por último, vou trazer para cá. Perfeito. Aqui nós vamos mostrar para vocês o sistema de desencapsulamento. O material da Gore, por exemplo, desencapsulamento. O Viaban é um bom exemplo. Então, o Igor vai puxar o fio e vocês vão ver que ele vai soltar inteiro de uma vez. Tá filmando, filmou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o fio. Tá? Nesse ponto aqui. Então, eu vou tirar, vou desrosquear e vou puxar o fio. E ela abriu inteiro. Não só abriu inteiro, como nós preservamos a renal e a ilíaca interna. Tá vendo? Foi excelente. Perfeito. Só que é um ortomonilíaco, né? Exato. Daí agora faria o ortomonilíaco, naturalmente teria que vedar aqui. Tá preso aí, né? Ele tá preso aí. Pronto. Excelente. Pessoal, altamente flexível, né? A gente tem que ver o seguinte, que quando tem muitos stents, uma distância pico-vale baixa assim, confere muita flexibilidade. Por isso que o Viaban é um stent altamente flexível. Isso aqui é uma perna de endoprótese, certo? Uma extensão ilíaca. Mas deu para mostrar bem o sistema de liberação. Tira ela aí só para mostrar onde ela fica presa. Vê se você consegue. Aqui, ó. Ela tem uma... Ela fica encapada, né? E aí quando ela esse desenvolvimento, você puxa e ele solta essa capa inteira aqui e você... Isso fica lá dentro, só que fica pro lado de fora, né? Então não muda nada. Exatamente, exatamente. Beleza, pode filmar a gente aqui de novo. Bom, muito bem, pessoal. Sucesso total. Finalizamos aqui hoje, né? Então, está oficialmente lançado o curso Bizu 2024, tá bom? As próximas 72 horas, nós vamos deixar o valor promocional na plataforma, não precisa pôr cupom nem nada. Nós optamos por fazer, né, o mesmo valor que nós fizemos agora no pré-lançamento de janeiro e de fevereiro, né? Então vai estar o valor lá, são as últimas 72 horas. Quais são as vantagens de fazer agora nessas próximas 72 horas? Você vai ter direito ao seguro aprovação.
quem participou dessa jornada com a gente de dezembro, janeiro, agora em fevereiro, né, nós acreditamos tanto no projeto, sabemos tanto que você vai ser bem sucedido se você seguir nessa jornada junto conosco, que nós vamos oferecer para vocês de uma forma gratuita o seguro aprovação se você fizer essa sua inscrição, né, nessas próximas 72 horas. O que quer dizer o seguro aprovação? O seguro aprovação é um seguro específico para a prova de vascular, tá? Ele não acomete a prova de endo, é só da de vascular, e ele confere para você uma segurança de que nós vamos te entregar todo o conteúdo de qualidade e que você vai conseguir alcançar o título. Se você fizer as aulas, né, e não alcançar o título, você vai estar automaticamente matriculado na turma do ano que vem, tá bom? Vale ressaltar mais alguns pontos positivos. Esse ano a gente aumentou o nosso banco de questões, são mais de 1.000, quase 1.200 questões na plataforma, as questões diárias com o André. Nós temos 12 apostilas, onde está resumido praticamente todo o curso nessas apostilas. Os nossos alunos vão ter direito via plataforma, vão ganhar o livro, né, Bizu, Questão Comentada, que é o livro mais vendido aí da história da vascular, que só de fazer o livro já tem grande chance, né, Sérgio, de acertar muitas questões. E o principal é a atenção para a sua vaga na prova prática, tá? Se você quer se preparar bem, a prova prática esse ano nós temos convicção de que vai ser a maior dificuldade para os alunos alcançarem a prova de título, né? Nós, como sempre, vamos estar na frente, vamos buscar tudo que é de inovação, tudo que a banca pode oferecer para colocar para você lá. E ano passado a gente acertou 100% das questões. Então esse ano pode confiar, se você for um aluno Bizu, você vai estar junto com a gente, tanto na prova prática, no curso prático de endo, quanto no curso prático de vascular. E a gente espera aí ansioso para nós começarmos juntos essa jornada, né? Essa é a última semana dos R4, né? A partir do dia 1º de março, vocês se formam e estão no mercado de trabalho e vai ser um baque, né? Por mais que essa semana pareça uma semana normal, ela não é normal. Quando acabar a residência, vocês vão ver que no dia seguinte, exatamente o que a gente sofreu, né, Sérgio? Exatamente. A sensação de estar desempregado é algo muito complicado para a gente que vem acostumado na carreira aí de residência aí dos últimos 4, 5 anos, né? Então, nesse momento, você precisa se diferenciar no mercado. E como que você faz isso? Com qualidade de atendimento, com habilidades, né? E você precisa estar titulado, né? O grande diferencial dos próximos anos vai ser o título de especialista. Se você não tiver título, você vai ter muita dificuldade de trabalhar, porque são muitas vagas de medicina, muita gente formada, vai ter muito curso de pós-graduação e o que vai separar o joio do trigo vai ser a prova de título, certo? Concordo plenamente. Então tá bom. Então sejam muito bem-vindos ao Bizu 2024, vamos dar início a essa jornada. Um agradecimento enorme, o Sérgio está aqui, o Arthur, o André lá de longe, os outros professores e a participação de todos vocês ao vivo aqui nessa live, né? A gente se vê aí durante a semana nos grupos de WhatsApp com as questões. Até mais tarde. Tchau, pessoal. Vejo vocês no Bizu.